Ontem, ontem uma obra que eu fui, que já tá pra terminar já, essa obra. Aí lá tava tranquilo, aí eu tava no andar de cima. Tava no andar de cima e embaixo tinha o pessoal lá trabalhando. Aí eu ouvi a voz do empreiteiro lá, né? Ele conversando lá e assim, ele tava falando que ele tinha dispensado um profissional que era que a gente conhecia, só que eu não vi quem que era. Quem que era que a gente tava, que eles estavam falando lá. E eu trabalhando e ouvindo lá, que eu tava saindo em cima e eu ouvindo a conversa deles lá. E aí tranquilo. Aí depois eu fiquei, mas quem será que ele disse que dispensou, que o cara não tava respeitando ele e tal. Eu fiquei pensando, né? Aí continuamos trabalhando, tranquilo, sossegado ali. E aí ele pegou e foi saiu, né? Que ele fica assim, andando nas obras. Tem bastante obra, ele foi andando nas obras e tudo tranquilo. Aí, passou outro dia, isso aí foi ontem. Quando foi hoje, quando foi hoje eu vi. Eu cheguei lá, tinha duas pessoas lá no portão lá de fora, esperando lá pra entrar, pra abrir, né? Que tinha que vir com a chave. Na verdade não é a chave, na verdade é na senha, o portão já tá lá. Tem uma obra que é no cadeado e tem uns que é no portão, né? Na senha. E aí tinha essas duas pessoas lá. E aí tinha uma pessoa que eu já tinha visto um tempo atrás. Eu já tinha visto um tempo atrás já, mas não sabia o nome não. Aí tava lá conversando, aí conversando os dois e tal, aí cheguei lá e fiquei lá mais eles lá esperando. Aí eles estavam falando dessa pessoa, desse funcionário, né, colega da gente de trabalho assim, que tinha dispensado. Aí começou a falar, e aí essa pessoa que tava lá, que eu não conhecia, só de vista, começou a falar que conhecia ele e tal, que tinha que respeitar o patrão, tinha que... E eu fiquei ouvindo assim, falei, cara, mas ele respeita, moço. Aí começaram a falar lá que o cara tava bebendo e tal. Tipo assim, queimando o cara, sabe? Dando a razão dele, do patrão ter dispensado ele. E aí eu fiquei, rapaz, como é que pode, né, moço? Eu acho que não é bem por aí assim não, né? Porque até então, que a gente vai trabalhando ali, você conhece só a pessoa lá dentro da obra. Fora da obra você não conhece mesmo, realmente. Mas eu não vi que ele era assim, desrespeitoso com ninguém não. Aí, e eu sei que eles tomam uma. Aí falar que... Ele falando já, né? Que o patrão tinha falado lá, o empreiteiro, que o cara tava bebendo e tal. E eu falei, rapaz, será? Eu pensando comigo, ouvindo ali, pensando, né? E ele falando um monte de coisa, que já conhecia esse empreiteiro há muito tempo, trabalhou com ele. E agora que ele tava trabalhando lá, voltou a trabalhar de novo. Mas aí eu me liguei. Ele trabalhava com esse patrão, com esse empreiteiro. Aí ele saiu, esse cara que tava comentando, ele saiu. E aí ele tava lá ontem, porque o patrão tinha dispensado o outro. E aí ele tava lá, tipo assim, ele tava no lugar. E aí ele tava como se estivesse queimando o cara, entendeu? Vocês estão me entendendo, né? E aí eu só ouvindo ali, eu falei, rapaz, beleza. Aí o portão abrindo, nós entramos, começamos a trabalhar, tranquilo. Tranquilo, trabalhando ali. Quando foi de tarde, eu ouvi a voz desse cara que falava que tinha dispensado. Ele tava lá já. Ele tava lá, meu rapaz, essa voz de fulano ali. Eu ouvi ele lá. Ele chegou, cumprimentou e tal. Ele foi pegar uma ferramenta lá. E aí? O que acontece? Esse cara, ele trabalha direto, moço. Ele trabalha sábado, domingo. Tem vezes que eu vi ele até domingo. Já trabalhei domingo, ele também tava lá. E aí, assim, o que eu achei muito, muito importante, ele deve ter discutido com o patrão mesmo, ou teve uma desavença, e aí o patrão foi e chamou esse outro, né? E aí depois, com o passar do tempo, acho que eles se entenderam, e aí viu que era prejuízo mandar ele dispensar ele, e chamou ele de volta. Então, assim, tem coisa que a pessoa pode fazer mal contra a gente, assim, pode falar, inventar conversa e tal, mas assim, se o cara for verdadeiro mesmo, a mentira não vai sustentar. Igual no caso aí, eu acredito que foi isso. Ele deve ter falado pro cara que o cara tava tinha que respeitar o patrão, tipo botando pilha mesmo pro patrão achar que tinha que dispensar ele mesmo. E aí depois ele viu que não, que dava pra conversar e voltar de novo.
Então tem coisa que não tem jeito não, moço. Assim como tem coisa que a gente não tem controle, que a gente faz de tudo. E não era pra ser da gente mesmo, da nossa posse mesmo. Tem coisa que as pessoas podem tentar o que for pra tirar. Pode tentar o que for pra tirar da gente, mas já tá na programação que ali vai ser da gente. Então assim, esse cara tá lá de novo, tá trabalhando lá tranquilo. Tá trabalhando tranquilo, moço. Não adiantou nada essa falação, essa conversa. Que ele tá lá de novo. E eu vi que assim, tem gente que eu convivo. Assim, tem vezes que eu olho e já tiro uma impressão assim mais ou menos, né? Mas aí quando você vai trabalhando ao decorrer, você vai vendo, você vai sentindo a energia ali da pessoa. Se a pessoa é de confiança ou não. E esse cara eu senti assim, ele é direito, pô, uma pessoa tranquila. Não vi nada de negativo nele assim não. Tanto a primeira vez que eu trabalhei mais ele, foi fazer era uma manutenção. Era um dia de sábado ainda. Que aí tava só eu e ele lá fazendo essa manutenção. Aí os empreiteiros começaram lá, os engenheiros começaram a mostrar um monte de serviço que não tinha nada a ver. Eu até falei pra ele, eu falei, cara, eu vou me embora, que isso aí eles estão explorando demais. E tanto é que eu fui embora, ele ficou. Ele ficou lá. E ele sempre fica mais tarde também, tem vezes que ele fica mais. Ele fica como se fosse assim, um encarregado. Ele fica, esse cara. Tanto que a gente até brinca com ele, entendeu? Assim, que ele tá muito íntimo já com o empreiteiro. Então é isso, quando a coisa é da pessoa mesmo, não há demônio que tira não, moço. Só se a pessoa abrir mão mesmo. Mas foi isso. E aí, eu achei interessante, eu gostei assim, que quando eles estavam falando lá antes, quando eles estavam falando que ia dispensar ele e tal, aí depois quando eu soube quem era, eu fiquei assim, lamentando, né? Eu falei, ô, o cara... Porque assim, na obra tem muita gente que... O cara... Você tem que se afastar, moço. Na obra é muito complicado. Essas obras aqui, elas não... Igual eu falo direto, elas não têm fichação. Não tem documentação, não tem histórico. O cara passou ali, procurando trabalho, né? Serviço. E aí, se o cara saber, eles botam o cara lá uma semana, uns 2, 3 dias pra ver se o cara sabe mesmo. E aí o cara já começa a trabalhar, vai conhecer o decorrer, não puxa antecedente nem nada. Então assim, quando você se dá bem com a pessoa na obra assim, que você acha que é legal e tal, você lamenta quando ela sai fora lá. Ainda mais nesse caso aí, que conversa que dispensaram o cara. Aí é complicado, moço. Mas graças, né? Ao universo ele voltou e tá lá e eu gostei dele. Que ele não saiu não. E assim, porque assim, ó, tem vezes que igual você não tem umas ferramentas, você mexe com uma área, igual eu mexo numa pintura. Tem vezes que eu vou precisar de alguma coisa que não é da pintura. E aí, se você tiver aquela afinidade com as pessoas ali, já facilita o convívio ali, né? O trabalho seu, né? Independente de que seja só da pintura ou outra coisa que você vai precisar da pessoa ali. Então eu gostei disso aí. Mas a ideia é essa, o que é da pessoa vai ser da pessoa mesmo. Já tá na programação, não adianta os outros ficar tentando fazer com que não chegue ou que não permaneça na vida da pessoa. E é isso. Falou!